Pronto, cheguei. Boa E noite, gente. Vamos lá. Boa noite, Robson. Quanto tempo não nos vimos? há quanto Nos tempo, né? vimos. Nos É, tem vemos. um tempinho. É, Estamos nos conversando e- bastante, né? Estamos conversando não é? bastante. Muito. Agora a Boa gente precisa se noite. ver. Boa noite, boa Você tá bem? noite. Eu tô bem, graças a Deus. Bem, a gente tem que ficar bem, Tem que ficar né? bem, né? A gente tá bem. A gente tem que ficar bem, tá tudo certo. E é isso. Eu Vamos gostaria esperar as primeiramente pessoas de. entrarem. Vamos conversando para pena enquanto as pessoas vão entrando, É, né? Vamos fazendo o isso. luxo aí. Eu gostaria de Pois agradecer é. primeiramente o convite. Normalmente a gente faz uma série de conversas e hoje nós vamos ter aí o prazer imenso de conversar com uma mediadora, ou seja, uma mediadora OPE que está na sala de aula fazendo esse trabalho tão gostoso que eu acredito bastante, porque eu vim desse lugar, né? Eu fui mediador OPE de 2011 a 2015, antes de fazer parte do time de assessores e agora a coordenação pedagógica da metodologia. Eu gostaria de começar com você se apresentando, que tal? Primeiras damas? Claro, primeiras damas. É, né, você falou algo que para mim é muito importante, né? É, começar a trabalhar com o OPE, a conhecer mais profundamente esse projeto, é algo extremamente marcante para mim. Ser mediadora desse projeto, enquanto psicóloga, estar em sala de aula com o Fundamental 2. Isso para mim é uma coisa extremamente prazerosa, porque conseguir trabalhar com os meninos, começar pela inteligência emocional, amadurecimento, autonomia, eles ficam extasiados, né? E querendo sempre mais. Então, meu nome é Danila Gonçalves, sou psicóloga, formada já há uns 10 anos, especialista em saúde mental com ênfase em dependência química, terapia cognitiva comportamental, neuropsicologia, e agora eu estou fazendo também docência, né, do ensino superior, já concluí, e fazendo uma especialização em psicologia e coach. Essa eu comecei agora, recentemente. Você viu E o tamanho do mediadora currículo ao da menina, pé. né? Você viu. Mas a E pra. especialização é uma coisa que a gente não pode parar, né? Não pode, né? Porque Não tudo muda pode. muito rápido, né? Se adaptar e Até entender. para a gente se manter assim, se manter estudando, se manter vendo coisas novas, né? Conhecendo mais profundamente outras áreas e as áreas elas vão se casando, isso é muito interessante. Eu não canso. E para mim a melhor forma de estudar é a especialização. Muito Então, bem. E eu sou o Robson Salvador, sou coordenador pedagógico da UPE Educação, que é o material de projeto de vida e atitude empreendedora. Psicopedagogo, arteterapeuta, pedagogo, professor de arte, de teatro, e a gente vai se jogando aí mundo afora nessa experiência com jovens e adolescentes, e agora com formação de formadores, né, que é esse trabalho lindo de acompanhar escolas país afora, com a formação desses professores. E, olá, tem o pessoal já e, comentando aí, né, olha, Itabuna, e assim, Estância, ó, Sergipe. exato. Eu vi aqui, e assim, eu estou em Vitória da Conquista, Bahia, e você, Robson? São Paulo, capital, bem isolado. Pois é, estamos todos bem isolados, né? E assim, ter a oportunidade de trabalhar com o OPE é algo marcante. Eu estou engatinhando nesse processo do projeto. E você agora trabalhando com formação, né? E que já teve no lugar de mediador. Então, assim, deve ser, Sim. nossa, muito bom, uma E experiência olha, acabou muito. de entrar aí uma menina chamada Alane, que é de Itabuna, que é uma mediadora de talento, assim, incrível demais aí. Hum, a gente vai trocar figurinha Troca a depois, figurinha, tem que trocar o contato, que essa menina é um né? espetáculo. E é Trocar importante ter essas figurinha. trocas de realidade, de experiências, né, de vivências, com formações e áreas distintas. E eu queria fazer uma pergunta para você que é muito importante, né? Faz. Como você trabalha com aula, você dá aula normalmente há algum tempo ou você passou a dar aula de OPE? Não, eu tenho experiência em sala de aula já há alguns anos, mas o público era diferente. Isso é fato. Eu trabalho,
né, trabalhar com meninos de 11, 12 anos até 13, 14, 15 anos é diferente. Eu trabalhava com um curso profissionalizante e para psicólogos também. Já dei aula, cursos, né, palestras, mas trabalhar com os meninos, com essa faixa etária, com os adolescentes, é algo novo para mim, extremamente novo. E a pergunta que não quer calar, né? Desafiador. Desafiador é o termo. A pergunta que não quer calar. Como ter inteligência emocional para trabalhar com o público da cidade, principalmente o oitavo e nono, né? Que é aquele desafio gigante que a gente sabe qual é, e a gente não ficar naquele lugar de discurso vazio, né? Porque o grande risco é a gente falar de inteligência emocional e perder esse lugar da inteligência emocional na sala de aula, porque a gente sabe que, na verdade, o nosso exemplo ele é muito mais poderoso do que o nosso discurso tão somente. Né? Claro. A questão da congruência, né? Não adianta falar e na hora da ação você não colocar a coisa em prática. Mas, assim, eu sempre utilizo alguns exemplos do meu dia a dia para motivá-los, para acessá-los. Lógico que cada aula é um desafio novo. As estratégias são novas, as discussões são novas. Então, eu já entro na sala de aula, já vou tirando o sapato muitas vezes, já boto todo mundo para sentar no chão, sai da cadeira, tira isso daí, vamos sentar aqui e vamos começar a falar e discutir sobre o que o módulo vai trazendo e as nossas vivências. Uma oportunidade que eu vejo, que ela é ímpar, de fato, é conseguir trabalhar isso nesse momento, assim, esse momento dos meninos, da vida dos meninos, né? É o primeiro ano na nossa escola, o projeto, e acessá-los falando sobre inteligência emocional e todas as outras questões que vem no módulo, o que vem em todo o projeto, é algo muito, é um solo muito fértil. Porque muitas vezes os adultos chegam na clínica, chegam no consultório e não conseguem falar sobre as suas próprias emoções. Então, assim, essa geração que a gente consegue acessar agora, lá na frente, elas vão chegar com um repertório muito maior. E isso é muito importante. Você falou tudo. Aí é que tá. Exatamente. Você não vai trabalhar só no paliativo. Eu acho que essa questão do socioemocional, da psicologia, dessas áreas de auxílio humano, é justamente neste lugar que as pessoas entendem que é só no paliativo. Ninguém pensa em trabalhar preventivamente, resolver ou já criar pessoas emocionalmente maduras, que saibam lidar com os seus sentimentos, com as suas frustrações, com as suas vontades, né? Que é essa questão do autoconhecer-se, do auto-perceber-se e fazer a gestão desses sentimentos, dessas vivências, né? E hoje tem se tornado algo mais frequente, né? Então, assim, falar sobre as emoções, trabalhar as emoções, as pessoas já têm, elas estão mais sensíveis a falar e viver isso. Mas é algo relativamente novo. Porque quando eu era criança, e eu acredito que quando você era criança, minha mãe não tinha a paciência necessária para chegar no momento de birra e dizer: minha filha, você está frustrada porque você queria tal coisa e sua mãe não vai te dar. Então, sente aqui, se acalme, é ruim mesmo, é chato mesmo, mas a gente não tem tudo na vida, as coisas não acontecem dessa forma. Quando você puder, eu vou te dar. Quando eu puder, eu vou te dar. Ou coisa do gênero. Não, sai daqui, menino, bora. Vai resolver sua birra lá atrás. Quando você melhorar, você volta. Minha mãe é uma mãe maravilhosa, gente. Eu não estou falando isso em ar de crítica, não. Mas, assim, ela não sabia o que fazer. Esse era, né, o jeito de lidar. Hoje não, hoje a gente tem a oportunidade de conhecer um pouco mais disso para usar com as crianças, nomeando as emoções delas. Elas não sabem o que sentem. Na verdade, nem nós sabemos, porque tem infinidade. Não sabemos porque não fomos treinados para isso, né? Para isso. Nossa geração, como você disse, você usou muito bem o exemplo da sua mãe. Não tinha preocupação ou treinamento para isso, né? E em contrapartida, é importante falar desse socioemocional, mas também não confundir com a superproteção, né, com o ciclo do Sem sombra de dúvidas. O Léo Freiman fala tanto, né, que nós não vamos ser amigos do filho para criar os pequenos imperadores, né, mas
dar a questão da conversa, do discurso, da percepção, para que ele se perceba, para que ele não tenha tudo pronto nas mãos, e aí indo ao tema, e como trabalhar isso, né, essa questão da inteligência emocional nesse momento de isolamento social, porque a inteligência emocional no dia dito normal, né, no dia a dia que nós estávamos habituados com aquela rotina, a gente já tinha esse desafio. Como trabalhar esse desafio com tanta frustração e quebra de expectativas, né? Robson, eu ando bem preocupada com as mães dos meus alunos, com as minhas pacientes queridas, que eu amo tanto, de verdade. Porque, assim, a nossa sociedade, ela vem num ritmo frenético, né? A grande maioria das famílias tem uma rotina bem peculiar, né? Todo mundo trabalha, todo mundo tem horário, chega para almoçar, sai, volta de noite, enfim, tem uma rotina corrida. As crianças vão para a escola, tem outros afazeres. Então eu fico imaginando essa volta ao convívio de maneira cotidiana, sabe? Às 24 horas de fato. Com todas as demandas que isso trouxe. Hoje, por exemplo, a gente falando de isolamento social. Que legal. Né? A mãe, ela voltou para casa para dar conta de tudo. O pai também, mas na nossa sociedade, nós, mulheres, acabamos assumindo isso e muitas vezes a gente exclui os homens. É importante falar, na minha concepção acontece assim, nós excluímos, uma boa parte das mulheres ainda excluem os homens, você não sabe fazer. Então, fique lá, que eu prefiro fazer sozinha. Ao invés de deixar fazer mal feito mesmo, depois a gente refaz até a educação, até que aprenda. Esse é um princípio da educação, né? Esse é um princípio da educação. Até que aprenda. Né? Exato. Mas e isso aí, interrompendo, eu preciso interromper esse momento importante, porque isso acontece com o filho também, porque a mãe prefere amarrar o sapato ao treiná-lo a amarrar o sapato, eu vou fazer a mochila ao treiná-lo. É o mesmo princípio humano, né? É o mesmo padrão. É o mesmo padrão, ponto, desculpa. Repete o padrão. Exatamente. Eu prefiro fazer, é mais rápido. E se eu tiver uma rotina acelerada, vai ser muito mais rápido, vai ser muito mais ágil, eu vou dar conta disso, essa questão acelerada. Então eu fico imaginando dar conta da casa, porque muitas funcionárias não estão podendo participar, dar conta dos filhos, da escola, porque a minha escola, a escola onde eu trabalho, ela está oferecendo todo um suporte para que as aulas aconteçam, tem atividade, está tendo avaliação, e eu fico imaginando essas mães. O quanto isso está gerando desgaste, sim. O quanto isso pode estar gerando estresse, o quanto isso está gerando angústia e talvez até um pouquinho de culpa por não estar conseguindo fazer tudo como gostaria de fazer. Enfim, são muitas emoções. E a inteligência emocional, ela é fundamental. Só que ela é pouco cobrada da gente. De nós mesmos para isso, né? Eu acho que não é nem cobrado, eu acho que não é só cobrado, não. É não ter a noção que existe esse exercício, é não ter a noção que existe essa inteligência, porque a nossa sociedade vem de um nicho, de um lugar em que valoriza-se somente, apenas, né, o QI, o quociente, né, de inteligência. Só o quanto eu acerto, só o quanto eu sou cartesiano, só o quanto eu respondo dentro de uma determinada expectativa extremamente excludente, né, porque tem perfis diversos, numérica, e quando a gente fala de inteligência emocional, nós estamos falando de uma subjetividade, de um perceber-se, que é um outro tipo de avaliação. Você avalia um processo, você avalia a lida diária com diversas situações. Então, é bem diferente deste lugar. Então, informar-se, saber que existe esse lugar de inteligência emocional, que eu não falo nem controle emocional, mas gestão emocional, né? Que você vai ter gestão desses seus sentimentos e desse desafio. Falando, então, desse momento que nós vivemos, mais importante ainda, porque os conflitos são super possíveis, estão batendo a porta pelo estresse, pela notícia, então tá todo mundo num ranço. Então, se nós não tivermos a inteligência emocional para lidar com isso, para trabalhar isso na nossa mente de uma outra forma, para que os nossos atos, os nossos reflexos, as nossas respostas passem por um filtro mais suave, mais elaborado, né, para que eu não dê respostas bruscas. Então parte primeiro, lógico, de mim, né? Ah, mas eu vou responder porque fulano fez assim. Poxa vida, você precisa mesmo responder assim? Né? Aí eu falo, hoje eu não estou bem. Tem pessoas que falam, não,
Não falem comigo que hoje eu não tô legal. É a desculpa, né? O escudo que a pessoa coloca. Sim. Mas que tal perceber-se não bem e não reagir de forma bruta? Ou então se recolher e pensar e administrar isso que você está sentindo, ao invés de criar uma bola de neve, que aí você vai dar uma resposta que você vai se arrepender, né? Então, inteligência emocional tem muitos campos importantíssimos aí a ser pensado, cuidado e estudado. Sem sombra de dúvidas. E assim, o quanto, né, o quanto somos capazes de desenvolver isso o tempo inteiro. Eu estava lendo aqui só para voltar, porque senão eu vou perder, e teve uma mãe, eu acho que ela colocou, imagine as mães que Sim. continuam trabalhando, seja home office ou seja saindo mesmo para trabalhar. Imagina como está isso. O Né? emocional Isso dessas é pessoas. gerador de emoções e muitas vezes Uhum. emoções danosas. Sim. Porque o estresse ele faz com que o organismo, o cérebro libere lá, né? O índice de o cortisol vai para as alturas e tudo tem Uhum. que estar em equilíbrio. Sim. Essa questão que você trouxe da gestão emocional enquanto capacidade que pode ser desenvolvida e a gente se apropriar disso é o que a sociedade precisa de fato olhar e assumir esse lugar, né? Eu sou um ser, eu tenho emoções, eu tenho sentimentos, mas não são eles que definem quem eu sou. Eu os controlo, eu que faço a gestão disso. A gestão. Muitas vezes eu percebo que os pacientes e até algumas pessoas querem receita de bolo para as coisas. Estou ansioso, me dê uma técnica. É um guru, né? Não é um psicólogo, é um guru. E as técnicas são boas? São boas. Ou então o nível de ansiedade ou de estresse está tão alto e buscar o médico, né? Entrar com uma medicação também, eu valido, eu enquanto psicóloga acho que tem momento que é necessário sim, mas não é o remédio, não é a técnica, sou eu entendendo a minha Esses meus condição e processos. buscando os meus instrumentos internos para dar conta. Porque a técnica ela vai reduzir durante alguns segundos, alguns minutos, ou até horas. Mas vai voltar aquela emoção. Se Verdade. eu não acolher, se eu não entender, se eu não acolher, se eu não perceber, eu não vou dar conta disso, eu vou estar o tempo inteiro repetindo. Você falando sobre o devolver, né? A reatividade. Então, eu não estou bem, aí você é, logo, você é linda, Danila. Eu sou linda o quê? Sou linda coisa nenhuma, Você tá né? falando só Porque eu hoje que estou eu sou linda. irritado. Pois é, coisas do tipo. E Porque a você gente falou, fica sensível. e você falou uma coisa importante, que é o quanto a sociedade ela terceiriza. Nós vivemos esse lugar da terceirização, né? Eu terceirizo o trabalho, eu terceirizo a responsabilidade, eu terceirizo qualquer tipo de assunto, né? Então, a mesma coisa, quando tá no consultório e alguém vem pedir soluções, eu estou terceirizando a autonomia, Sim, o juízo, o caminho da minha vida. Isso é muito complexo, né? O problema que nós exatamente. vivemos é de todos nós. Então, não tem essa de terceirizar nem a escola, jogar tudo, absolutamente tudo para casa, e nem a família se omitir Joga nesse tudo. momento tão complexo, né? Então é uma ajuda mútua, é novidade para todo mundo. O que nós menos precisamos é sermos caçadores de culpa. Não, não é achar culpado, é buscar soluções e como nós vamos juntos descobrir qual é a melhor solução. Não tem receita, como você mesmo falou, de sucesso. Cada escola, cada região, cada grupo tem isso. A escola particular tem uma realidade, a escola pública tem outra, né? Nível Sim, sociocultural, tudo isso envolve uma receita única, né? Um sim. trabalho único. Sim, e assim, o perfil, né? O perfil da escola, o perfil das pessoas que trabalham na escola, o perfil das famílias. A gente precisa sair do lugar de coadjuvante da nossa própria vida. Seja na criação dos nossos filhos, seja no desenvolvimento, na gestão da nossa casa, e seja relacionada às nossas emoções. Nós não somos coadjuvantes, nós somos os protagonistas. Não é isso que pede o TE?
Não né? é? Que a gente seja Não é isso que a base nacional pede, a protagonista. BNCC fala de 10 competências socioemocionais. Eu gosto muito de citar a Base Nacional Comum Curricular. Eu sempre digo também, se existe um movimento do mercado e do governo pedindo isso, é porque existe uma necessidade muito forte mundial, né? A OCDE também fala bastante disso. Então, se virou lei, é porque já era para ter virado antes. Se as esferas Exatamente. governamentais colocaram como uma obrigação, se colocou como uma obrigação, é porque já era para ter acontecido um movimento social autônomo que não aconteceu. Uhum. Então, Já na deveria verdade, fazer não é uma novidade, parte. já deveria fazer parte. Né? Então já Exatamente. ligou um sino lá bem grande, um sinal vermelho, dizendo que, olha, nós estamos num problema emocional muito grande na sociedade como um todo e precisa de um tempo para cuidar disso. E aí eu puxo isso também, não querendo falar de mercado, mas é lógico que a gente vive nesse ambiente, durante muito tempo, esse valor que o pai, ou que a sua mãe, a minha mãe, os nossos avós tinham, que era saber demais, muitas vezes até abre portas para uma série de relações, inclusive de trabalho, mas o maior fator de demissão muitas vezes está relacionado ao socioemocional. Né? Eu sou Sim. admitido porque isso, ou demitido porque é. Né? Aham. É Não, muito complexo. sem sombra de dúvidas. Se você parar, se a gente para estudar, quem teve aí a curiosidade de buscar mais informações a respeito, né, da inteligência emocional, vai perceber que no mundo corporativo, essa capacidade é muito mais valorizada do que o QI propriamente dito. Então, se eu pego as minhas crianças e começo a desenvolvê-las nesse sentido, para mim, significa que elas vão chegar à vida adulta com uma percepção muito mais ampliada de mundo e que vai Uhum. favorecer muito mais a vida profissional deles. E eu, enquanto adulto, que já estou no mercado de trabalho, eu preciso saber que a minha competência, a minha inteligência emocional, ela define, muitas vezes, define o meu sucesso. Pronto. Porque não adianta eu chegar num índice de funcionalidade de 100%, mas eu não consegui me relacionar bem com os meus colegas de trabalho. Com a minha família. Quer ver no isolamento Não, social? É isso. isso nem se Nem fala. se E aí a gente fala. volta agora, pro isolamento social, né? Voltar para esse contexto. E eu completamente, rígida, inflexível, intolerante, voltar a conviver horinha por horinha, porque parece que, Já bom, não para passa, né? alguns talvez para alguns os dias estão muito longos, para mim os dias estão muito curtos, Eu tô com mas essa assim, percepção também. a percepção de tempo, ela muda muito, mas assim, estar nesse ambiente e não ter como sair. Então, se eu não sei gerir as minhas emoções, eu vou explodir, eu vou brigar, eu vou colocar filho de castigo, eu não vou ter Vou tolerância e paciência para agredir determinadas coisas, vou agredir verbalmente, muitas vezes, quiçá fisicamente. fisicamente. Então, assim, a gestão das emoções, a inteligência emocional, ela é, gente, determinante. Se eu me percebo, e essa semana inteira no meu Instagram foi falando sobre isso. Eu fiz um post semana passada, me pediram para fazer uma live, eu acabei fazer um videozinho e tal. Eu acabei fazendo sobre outra coisa, por isso que né, essa ideia surgiu e a gente está aqui. E hoje eu perguntei, hoje eu coloquei cedo, eu acho que eu coloquei 6 horas da manhã. Eu coloquei qual é a emoção que está ditando as regras da sua vida. Quem não respondeu lá Eita, porque não me tinha, prática. coloque aí, né? Porque assim, porque é ditar de fato, a emoção está ditando as regras da vida, seja raiva, seja estresse, seja ansiedade, seja o que Amor. for, seja angústia, seja o amor, seja a paixão, seja ela uma emoção positiva, uma emoção né, disfuncional, Uhum. ela tá ditando, porque te orienta. E a raiva apareceu várias vezes. Várias. Várias. Falei, gente, esse povo tá com muita raiva. Esse Porque povo tá tá confinado neurótico, quase. tá confinado.
E aí eu Tá falo, confinado. falando de percepção, aí a gente está falando da situação, problema, e eu acho que é importante a gente também dar uma brifada ou sugerir Sim. soluções. Eu vou falar qual que eu estou usando. É uma receita que funciona para mim, por isso que é importante a gente não entender como verdade absoluta. É o que eu apego os meus pensamentos. Eu me apego em quê? Né? Por exemplo, Uhum. eu não fico pensando ou me apegando naquilo que me tira o juízo. Não poder sair, Sim. ter que ficar em casa, trabalhar aqui do meu quarto o dia inteiro e dormir no meu quarto o tempo todo, ou seja, esse ambiente único, igual, o tempo todo. Se eu ficar pensando nisso, eu vou querer ir para a rua, eu vou querer furar isolamento, eu vou querer fazer tudo que não é interessante ou inteligente para mim. Né? Agora, se eu pensar sempre em contrapartida, então, a hora que você vê que você está pensando de coisa ruim, você pensa, opa, o que tem de legal? A psicologia positiva fala muito disso, né? O que tem de Sim. bacana nesse momento agora? Eu penso, poxa vida, eu estou dormindo todos os dias na minha cama. Né? Porque cada dia eu estou numa Uhum. cidade, em um hotel diferente, pego avião e fico longe da minha família todos os dias da semana, então eu estou podendo viver em família, né? Que é uma outra coisa, comer a comida de casa com a minha família, né? Uhum. Estou conseguindo atender um monte de escolas e fazer lives, que era coisa que eu acho, é uma coisa que eu acho linda e normalmente eu não consigo pela rotina. Então, se a gente pensar um Sim. pouco num outro lado e se apegar nesse lugar, é um domínio, um controle emocional, não gosto de chamar controle, mas uma gestão emocional, né? É uma inteligência, uma habilidade a ser exercitada, porque não é fácil. Pensar no problema, na coisa ruim que dá dor de cabeça, é fácil, a gente está habituado. Na evolução humana, nos treinou para focar no perigo, na situação de risco. Né? Agora, o quanto que eu consigo usar da minha razão, da minha gestão emocional, para lidar com isso. Né? Olha só, você entrou na minha abordagem de trabalho, na Que TCC, benção. né? Porque a TCC ela fala isso, é uma reestruturação cognitiva, né? É uma mudança de pensamento automático, negativo, destrutivo, por pensamentos alternativos que te levem a melhorar, a avançar. É, exatamente como você falou, nós fomos treinados, o nosso cérebro, ele está preparado para observar tudo que está errado o tempo inteiro. Eu acho que todo mundo se pergunta, ou todo mundo já se percebeu numa situação como essa, né? A vida inteira acontecendo, uma esfera da vida não está muito bem ajustada, as outras todas estão, e a gente fica ali, martelando aquela questão, né? Focado naquilo. Acho que todo mundo já passou por isso. Mas é porque o nosso cérebro ele é treinado para isso. E nós não entendemos que somos, né, os protagonistas e não os coadjuvantes, e a gente não para organizar, porque para a grande maioria não se controla pensamento. E isso é uma grande falácia. Falácia. Nós não controlamos, a gente não pode impedir que o pensamento chegue, de fato. Se apegar a O ele é outra nosso coisa. cérebro, isso, o nosso cérebro ele recebe muita informação o tempo inteiro, então os pensamentos ficam ali. Mas segurar esse pensamento, nutrir esse pensamento, é onde está o meu, né, esse protagonismo. Eu vou validar isso ou não? Eu vou mergulhar nisso ou não? Você masoquista, ficar E lá, vou né, ficar com ali. autocomigeração, sofrendo com aquilo, oh meu Deus, É, apegado isso. àquele sentimento de ranço. Eu posso? É um direito meu? Tudo bem, é um direito seu, você pode, mas vai sofrer. E vai sofrer por muito mais tempo do que o necessário. Porque agora, por exemplo, eu estou isolada, meu Deus. Todo mundo tá, acolhe, viu, gente? Tá todo mundo assim, tem dias que a gente não tá legal, é verdade. Acolher isso também é extremamente importante, mas não pode durar muito. Não pode ficar muito tempo. Uhum. Então, entender que. E eu estava conversando com umas amigas sobre essa questão, poxa, estou sentindo tanta falta da minha rotina, minha rotina corrida, tá fazendo falta. É uma coisa, porque antes a gente ficava rezando para dar um feriado para chegar logo domingo, porque estava cansado, 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 cansado. Ou então, hoje eu tenho um tempo para arrumar as minhas coisas, colocar em práticas projetos que estavam suspensos por falta de tempo, conviver mais tempo com os meus familiares, estar mais perto do meu filho adolescente, para quem tem filho pequeno, poder participar do desenvolvimento dele mais de perto, né?
Porque, assim, para uma criança, todo dia na escola é um dia de muita coisa. Eles aprendem muita coisa. Então, estar mais perto disso, ele não está na escola, está com você. Então, ajudar essa criança a se desenvolver. Para quem está em casa. Porque tem muita gente que ainda está na rua, mas a grande maioria Sim. está em casa. Então, focar nos pensamentos alternativos e que são funcionais a maior parte do tempo. É muito mais valioso, é muito mais rico. E aí, fazendo isso, você está se desenvolvendo emocionalmente. Olha lá, comentaram aqui que a minha maior emoção está, que está prevalecendo é o afeto. Olha que coisa linda de se ler, Ai, que é o lindo! afeto, É né? isso. Que tem a ver também afeto. O afeto, ele alimenta muito a empatia, né? E a Uhum. empatia é uma das questões que a gente desenvolve bastante com a inteligência emocional. A gente precisa ser afetuoso, tá? Ela está colocando. Precisamos ser afetuosos com o outro, mesmo com as relações virtuais, principalmente Principalmente, que a pessoa coloca uma continuar máscara, né? nutrindo. Exatamente. E Coloca continuar uma... nutrindo. Hoje, a gente está vivendo uma pandemia, mas e a gente está em isolamento, é tudo muito difícil, de fato, mas a gente tem recursos que nós não tínhamos, que gerações passadas não tinham. Então, por mais que a gente esteja distante, a gente pode estar próximo. Uhum. Olha Como agora, a por live. exemplo. A gente está muito sintonizado, você notou? Toque lá! Né? A gente está próximo. Pode fazer isso com o pai, com o pai, com a mãe. A gente tem visto tanta coisa linda na internet, né? As pessoas usando, tem muita gente usando para disseminar Outros fins, como informações sempre, né? erradas. Tem todo tipo de gente. Tem, mas tem muita coisa legal. Esses dias eu vi um videozinho do TikTok, né? Agora virou moda. Eu disse que eu vou fazer também. É, um neto foi levar uma compra para a avó e fez a dancinha, e ela dá sacada fazendo a dancinha com ele. Gente, isso é gestão emocional, isso é inteligência emocional. Minha avó está ali, está isolada, deixa eu ajudar, deixa eu animar, deixa eu levar um pouco de alegria para ela. Isso é gestão Duas emocional. intervenções aí, hein? Duas antes que eu esqueça. Vá. Primeiro, ela falou do afeto, né? E o afeto é como eu afeto o outro, né? Então ela não tem muito juízo de valor a questão do afeto, porque eu posso te afetar positivamente ou eu posso te afetar de uma forma que pode te Sim. deixar magoado. Então o afeto é quanto eu Uhum. consigo te atingir e qual qualidade desse afeto tá em discurso, né? E você falou mais uma coisa que é de animar. Animar vem de ânima, vem de alma, vem de quanto eu trago alma, realidade nessa relação, então eu posso estar presente, não presente fisicamente, como esses presentes que Sim. nós damos quando fazemos uma live com uma palavra de auxílio, de inteligência emocional, de compreensão e assimilação de mundo, né? Com certeza. Disseram que quer ver meu TikTok, ó. Ah, Danila, eu quero ver seu também quero TikTok. Pode ver, viu? deixar. Pode publicar e Eu tô marcar. tomando coragem para esses negócios. É meu filho que fica, ó. Mas assim, aí, Danila, vamos fazer campanha para vê-la no TikTok. Ai, meu Deus do céu, esse Eita, que povo é conquista vai terrível. ser. A conquista Bruno, vai. Bruno, Bruno é um fofo. Bruno é um fofo, ele é maravilhoso. Vou fazer, viu, gente? Vocês vão saber lá. Uma hora dessa eu tomo coragem. Mas assim, a questão da afetação, né? Afetar. Nossa, se nós soubéssemos o quanto somos capazes de afetar o outro de todas as formas, a gente seria mais responsável em relação a isso, Com né? Nas certeza. nossas relações de modo Nossa. geral. Quer Nós ver uma temos coisa uma que responsabilidade. afeta de um jeito horrível a sociedade? Grupo do Sim, mal do WhatsApp, que o Léo tanto fala, né? Grupo de fake news. Até o grupo da família que fica com aquele blu, 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 blu. Então você também tem a gestão de ou não estar nesses grupos ou silenciá-los. Se você não quer, de repente, sim, largar. Eu tenho vários que são silenciados, que eu não vou ficar em cima daquilo para não me fazer mal. Isso é cuidado, isso é amor próprio, isso é autocuidado. Né? Olhar o quanto exatamente. esse mundo também, então nós estamos falando do quanto nós podemos afetar o outro, mas o quanto esse outro me afeta? Se a pessoa me afeta fisicamente, é uma coisa, mas tem muito afeto que é de mensagem, que é de palavras, de sinais, que eu vou tomar para mim se eu quiser. Né? Uhum, Muitas vezes essas influências chegam e eu pego para mim.
Então vamos fazer o Sim, exercício que o Léo fala, que é o colo com mola, né? Ai, 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 que ruim, eu não consigo, eu quero ir pra rua. Você pega, eu também quero. Mas a gente não pode, né? Como a gente vai resolver isso? Né? Você pega aquela exato. dor e você traz para uma solução, para uma Uhum, ação, para atitude. Por isso que a gente fala que é projeto de vida com atitude. Se eu não tiver uma exatamente. ação diante disso, não resolve, não é propositivo, né? Com certeza. Assim, nós precisamos. E aí a gente volta para a questão do protagonismo, não tem como deixar essa Não tem palavra de como. lado, né? Que agora chama Podemos e empoderamento, né? devemos, isso, podemos e devemos selecionar. Aqui em casa eu já instruí todo mundo. Peguei minha mãe, meu pai e falei, não repassem nada. Seja certo ou seja errado, não repassem. Já tem muita gente repassando muita coisa. Não repassem. Se for certo, sério, vai para as mídias próprias e a gente vai ficar sabendo. Uhum. Porque chega muita coisa na internet. Muita coisa. Gera um estado de pânico. E esse estado de pânico não é um estado favorável para o desenvolvimento Pois é. de qualquer coisa. Saúde mental, zero nesse aspecto. Então, assim, a gente precisa começar a selecionar mesmo, sabe? Acho que as pessoas pessimistas, as pessoas que são muito presas ao que está ruim, ao que está negativo, ao que não está funcionando, elas precisam, e às vezes a gente chega até a nomear, né, de pessoas tóxicas, relações Uhum. tóxicas, a gente precisa muitas vezes se afastar um pouquinho, nem que seja emocionalmente, sabe? Criar algumas barreiras de entendimento, essa questão é dela, ela é assim, e eu não Uhum. absorver isso como uma realidade para E mim, que não é comigo. né? Muitas vezes tem pessoas que dão algumas respostas. Sim, Não é comigo, é uma questão pessoal. Aí no outro dia a pessoa tá plena. E você tá lá, lembrando daquilo que te agrediu, né? exatamente. Então, colocar um pouco de filtro do que eu vou trazer para mim é muito importante. Eu não falo entrar numa bolha, né? Não é ignorar tudo que Claro. acontece, mas compreender o quanto eu permito que essas coisas me afetem, né? É super, super importante. Vamos ver o que mais que as pessoas estão comentando aqui. Eu quero ver esse TikTok de verdade. Olha lá, olha lá. Cada um tem contexto emocional, financeiro, intelectual. A gente comentou isso agora há pouco, né? Que é Sim. importante E eu sempre compreender os digo, conceitos de todo mundo. e eu digo o seguinte, também eu li em algum lugar e aí fico propagando essa ideia porque eu acreditei muito nela. Eu nem sei qual foi o autor que trouxe a questão de que nós estamos na mesma tempestade, mas não Na estamos no mesma mesmo barco. tempestade. Uhum. Não estamos Tem no mesmo alguém barco. remando e tem alguém lá com um motorzão empurrando, né? Exatamente, porque depende dessa questão social, né, cultural, estabilidade financeira, até para ser empático. Se der para fazer alguma coisa, para a gente poder fazer alguma coisa, para a gente poder contribuir. Uhum. Então, assim, esse é o momento de aprender. Eu acho que essa situação, que é uma situação única, eu acredito que nós dois não, né, que ninguém vai viver isso novamente. Acho que talvez Uhum. as gerações futuras venham a passar por isso. Mas eu acho que a nossa geração não vai passar por isso de novo. Será? Acho pouco provável. Se Eu passar vivi de 40 novo, vai anos sem passar com outro isso. tipo de preparo. É que nós vivemos. Tá travando um pouquinho aí. Agora eu não sei se é aí ou se é aqui, mas tá Já travando melhorou? bem. Comentem aí, gente. Tá travando aqui ou tá travando com Tra... ela? E aí, travou? Como é que tá? Aqui parece que tá tudo normal. Tá me ouvindo? É, eu tô sentindo travando. Comenta aí, pessoal, pra gente sentir onde que tá dando É, esse gap. aqui para mim parece que tá tudo normal. Tá me ouvindo, Robson? Tá Tô, dando, tô tá te me ouvindo vendo? travando um pouquinho. Tô te vendo meio craqueladinho, mas é esse horário que É, tem todo. É o horário nobre das isso. lives, né? Tá todo mundo fazendo live ao mesmo É, tempo. porque É, é o um horário pessoal que falou que quem tá na tá. O rua pessoal tá falou chegando que tá aí com você, comigo. craquelado, viu? Vamos Peraí, fazer um deixa eu. exercício? Vamos fazer um exercício Vamos. aí, pensar em plano de ação. Então, de repente, pega um caderno, Sim. né? E coloque, anote numa coluna.
como estou. Na segunda coluna, Sim. o que acho disso, né? E a Hum, outra, como melhorar, sim. né? Porque de repente eu tô assim e tô achando bom isso. Como que eu melhoro esse estado de espírito que já está bom, né? Eu estou Uhum. assim, como que eu me sinto e como eu sinto em relação a isso, o que, que eu acho desse meu sentimento, desse meu estado, dessa minha preocupação. E quando eu falo como eu estou, pode ser estou bem emocionalmente, estou doente, não estou doente, estou com fome, seja lá o que for. Você pode fazer isso alguns momentos ao longo do dia, manhã, tarde, noite. Né? Então você vê Aham. como estou, como eu me sinto em relação a isso, o que eu acho desse meu estado, dessa minha percepção, e principalmente o que eu faço com isso. Não adianta nada a gente ficar no famoso mimimi, que o Léo também tanto comenta, que é em mim, estou sofrendo, se eu não crio situações ou alternativas para alterar esse estado de espírito, essa minha percepção, né? Lógico que aí tem vários Sim. desdobramentos, mas é um exercício de autoconhecimento, de percepção, de gestão emocional. Eu pergunto aí para quem está acompanhando, quantas pessoas já fez esse tipo de exercício? Quantas pessoas já parou para se observar, para se sentir e pensar como mudar esse estado de espírito? Ou eu sempre culpo o mundo, as pessoas ou as situações? Não estou dizendo que o mundo, que as pessoas e que as situações são inocentes ou não têm participação. Tem. Mas a minha pergunta maior é o que eu faço com isso, né? Deu uma travada aí de novo. Tô esperando o pessoal conversar aí, né? Esse pessoal tá meio tímido, meio quietinho hoje. Bora perguntar, pessoal. Dan, travou forte aí agora você, viu? Hum, eu queria tanto, olha, faltam poucos minutos para a gente concluir. O ideal seria que ela participasse aqui para dar as considerações finais, né? Mas, de qualquer forma, eu sou bastante grato a todos que entraram, contribuíram e participaram. Salve a todos aí. Opa, ela saiu, vamos ver se ela pede para voltar aí, que ela deve estar com alguma questão de conexão. Então, pessoal, perguntem algumas coisas, comentem sobre o estado de emoção de vocês agora. Então, vamos continuar esse exercício perguntando. E aí? Respondam aí no texto, né? Vamos fazer junto esse exercício enquanto ela volta. Como eu estou? Respondam aí. Como você está? Eu te pergunto. Como você está se sentindo? Como você está emocionalmente? Como você está fisicamente, né? Se percebendo. Pergunta, vai, responde aí, tô esperando vocês responderem. Bora, bora, não tô vendo nenhuma resposta. Sentiu, percebeu como você está? Como você está se sentindo? Responde, é para escrever aí, ó, tem caixa de diálogo aí embaixo. E aí, que você, né, como você percebe? O que você acha disso? O que você acha disso que você está sentindo? Isso é legal? Isso é ruim? Isso é bom? Tá me fazendo bem ou não? Né? Olha lá, responderam aí, ó. Muitas emoções ao mesmo tempo. Então, primeira coisa, qual emoção está mais latente? Que emoção está destoando das outras? Está muito visível, notável. É nela que a gente vai trabalhar. Então, para você, o exercício é dividir essas emoções aí, tá? Estou me sentindo impotente. Olha lá, que legal, hein? Impotente. Vamos lá. O que você acha de se sentir impotente? Responda para você. Então, se você já se sentiu impotente, você já notou que isso é uma causa, uma questão sua. E agora eu te pergunto, o que você faz com aquilo? Como você pode se empoderar? Como você pode achar poder aí para estar mais, sei lá, conseguir lidar com isso? Tá curiosa, Alane? E aí, Alane, o que você acha de estar curiosa? Isso é bom ou ruim? Depende do ponto de vista. Eu acho muito positivo, né? Então melhora essa curiosidade. Ansiosa, reativa, atribulada, sim, isso todos estamos. São coisas que nos deixam neuróticos, né? Muito cansados, estafados. O que eu faço com isso? Como que eu faço para reduzir a ansiedade? Primeiro, identificar quais fatores estão mais me deixando ansioso ou ansiosa
e tentar lidar nele. Lembra que comecei no começo da live, eu falei, olha, vamos pensar em outras coisas, não vamos focar só no problema, mas na resolução e como lidar com isso. A falta de rotina da sala de aula e dos aluninhos, olha lá, essa é uma coisa muito complexa, né? Mas a gente tem que lidar. Como você está fazendo? Eu te pergunto, se você está com saudade dos seus alunos, como você está se fazendo presente nesse momento? Como você está se fazendo presente mesmo à distância? Tem mensagens? Que relação você tem conseguido nutrir com esses alunos? Eles são super tecnológicos. Mandar, às vezes, um vídeo, é que a vaidade é nossa, né? Nós temos muita vaidade em relação a nos expor, colocar nossa cara, o nosso vídeo na internet. Tem que quebrar um pouco disso, é um outro exercício, né? Estou filtrando as informações muito bem, é um exercício ótimo. Pico de emoções, ansiedade é o que todo mundo tem. Como lidar com ela, como lidar com esse sufoco, então a gente vai pensar. Como eu lido com a ansiedade? Primeiro, respirando. Se eu não respirar, porque a ansiedade ela me deixa afoito, então eu respiro pouco. Então respire, perceba-se e mude o foco de pensamento. Não adianta ficar só pensando no problema. A gente tem que pensar como estar bem. Ócio criativo e reativo. Eita, nós, hein? Ócio tem que ser, se ele tiver criativo, até tá bem, né? Ele tá recreativo, desculpa, eu li errado. Recreativo. Não, gente, não tá tão ruim não, vai, pode continuar. Presos, vamos pensar em ação? Sugestões, gente? Que sugestões? Refúgio em Deus nas orações, seja lá qual for a sua religião, é comprovado cientificamente, psicologicamente, que o quanto que achar o seu prumo, sei lá, se sua religião é meditar, vamos meditar. A religião, o Deus, seja lá qual for a sua religião, ela é super importante. Olha, a Danila voltou. Danila, pede para entrar, vem. Estou escutando música, música ajuda. Olha lá, gente, música, importantíssimo. As artes, no geral, auxilia, né? Se você nunca pintou, tente pintar alguma coisa, né? Dançar, tem muita coisa, né? Produzir música ou ouvir música são coisas que ajudam bastante. Olha lá, aproveitar para ler um bom livro. Tem de montão, né? Eu tô com vários aqui que eu tô aproveitando para colocar em ordem, né? Eu tenho uns amigos lá da Amazônia que há alguns anos me deu alguns livros que eu estou conseguindo colocar em ordem agora, né? Então, leitura ajuda bastante, porque você se foca numa atividade, tem que treinar. Eu vou ficar cansado, vou estar com sono, então dorme, mas a leitura é um hábito e ela é importante. Olha lá, exercício online de malhação. Que bênção, gente. Tem um monte de dica aí, né? De como se exercitar em casa mesmo, com os objetos de casa. Ou seja, a sociedade está criando este lugar aí. Danila, volta, pelo amor de Deus, para se despedir aqui, que está acabando o nosso tempo. O que mais, gente? Olá, bordar. A minha mãe está fazendo um monte de amigurumi. Super legal, gostoso. Minha avó e minha tia estão costurando máscaras para doar, então é doação, é voluntário, né? Então é isso, a gente precisa... Não vou falar que precisa ocupar a mente, é que ocupar a mente você não dá espaço para coisas ruins, né? Mas se você consegue desocupar a mente e ficar bem, tá ótimo também, né? A internet. Ô, Dani, escreve aí então um tchau ou alguma consideração final para eu encerrar enquanto eu faço a minha, tá? Olha lá, ele mora a 500 quilômetros, né, o Marco, a 500 quilômetros da minha família, estou aproveitando para passar mais tempo. Olha só que legal. Olha lá, que delícia. Aproveita mesmo, achar as oportunidades de sucesso aí pra gente, tá? Quem chegou depois, eu vou postar no meu YouTube isso, então quem é das minhas redes, acompanha lá, bem especial no Face, eu posto que eu vou baixar essa live e colocar lá para ficar disponível para todo mundo, tá? Muito obrigado para todos e todas que participaram. Muito obrigada, Danila, que me fez esse convite delicioso, que é uma coisa que eu gosto bastante, que é colaborar, que é conversar, já que eu não consigo estar presente fisicamente nas escolas, com as pessoas que vão às minhas palestras ou às minhas formações, conseguimos agora, aí com tanta gente legal, fazer esse momento, né? Olha lá, Dani
falar sobre várias coisas, ela consegue falar. Eu que agradeço, viu? Acompanhem, porque outras lives virão, eu sempre posto nos stories e nas minhas redes dessas lives que vão acontecer. Prazer todo meu, viu, Danila? Vamos pensar em mais temas aí. Então, inteligência emocional, só para concluir, depende de como eu lido, como eu me conecto comigo, com as minhas emoções e como eu faço a gestão delas. Se perceber é importante. Reconhecer que você está triste, reconhecer que você está ansioso, você não vai fingir que você não está isso. Você não vai fingir que está tudo bem. Não adianta entrar na caverna e se isolar de tudo. Tem que saber do que acontece, mas como eu reajo a isso é o fundamental. Mais uma vez, obrigado. Boa noite, bom feriado, bom final de semana a todos e a todas. E pode chamar aí no direct ou comentar aí embaixo, seja de onde você vai ver esse vídeo. Estamos aí à disposição para o que precisarem. Beijo no coração de cada um e cada uma de vocês. Obrigado por mais essa oportunidade.